Aí, cá estamos. E aí, boa noite, paz, tudo bem? Desculpa, teve um probleminha lá com a conexão, aí precisei mudar de ambiente, mas já estamos de volta. E aí, Betinho, oi, Marcel, aí. Olá, Oi, olá, Marcel, boa boa noite, noite. tudo bem? Agora, Pra mim ainda tem Tudo um bem? probleminha de tudo áudio. ótimo, tá? Eu acho que é E melhor, eu acho. ainda tem um problema. Parece que tá dando Eu retorno. acho. Aê, já vi que melhorou. Ah, perfeito agora. Tava dando, era como se fosse um retorno. Escuta melhor? Aí, Ótimo. já deu pra pegar o melhor. Tá Ok, melhor. então agora tá melhor. Vamos lá. Estamos prontos. Melhor. Continuamos carioca, Vamos dar né? um tempinho pro Uma pessoal vez entrar. carioca, Tudo sempre bem, carioca. graças a Deus, E aí, tudo bem? tudo Esperar certo. o pessoal entrar, lógico. Que bom, que bom. Estou acompanhando as notícias aí do Brasil É, também, vendo não a muda. situação. Política aqui é O país complicado. continua igual, não muda nada. Bom, no mundo inteiro, política é complicado, né? É uma das coisas que eu evito participar. Eu falo de política, mas não participo de política. Eu prefiro participar profissionalmente com educação, é um pouco mais a minha praia. Eu prefiro bater na tecla da educação, porque trabalhar com É, políticos não tem muita fidelidade, não. o Brasil está enfrentando, o As Brasil está pessoas enfrentando falam uma coisa, mais fazem um outra. momento difícil, mas vai dar Mas tudo certo. bem. No final sempre dá certo. Na verdade, a gente chama isso de uma crise de valores, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É bem parecida essa crise de valores que afeta todas as sociedades, né? Ainda mais as que são democráticas, e aí hoje em dia, como a gente vive esse problema de muita informação, as pessoas às vezes são levadas a acreditar em qualquer coisa sem pesquisar. Como a gente, vamos dizer assim, barateou a educação, transformá-la tão assim supérflua, pega o salário dos professores, né? Ninguém investe na educação, então as pessoas Qualquer acreditam em qualquer youtuber, rosto bonito, qualquer maquiagem bonita, qualquer site bonito, exatamente, qualquer um que fala bonito. Isso é uma crise, não é de hoje, é uma crise do mundo inteiro em vários anos. A gente costumava dizer que no passado os líderes tinham que ter boa fala, bom discurso, né? Saber falar bem e poder levantar massas. Isso é 80 anos atrás, 100 anos atrás. Isso durou 20, 30, 40 anos. Nos últimos 40, 50 anos, talvez menos, 30, 40 anos, já não precisa ter bom discurso. Basta ter um rostinho bonito e aí você já pode, sabe, conquistar o mundo. Pega a Era Collor, Tony Blair,
Bill Clinton. Aí você vê que o mundo deixou de lado um pouco os discursos e foi para o que é a fachada, né? Isso mudou um pouco a forma de atuar no mundo. Uma das coisas que eu falei numa live que eu tive há pouco tempo atrás, existem 3 forças que movimentam a sociedade do mundo, né? A humanidade. Uma delas é a religião, outra delas são os líderes políticos e outras são a mídia. São 3 forças. A mídia, né? O meio de comunicação. Então, quando a gente consegue ver que esses 3 tops de direcionamento estão com falhas, a sociedade está perdida, né? Líderes sem qualidade, sem valores, mídia sem valores, e líderes religiosos que às vezes também perderam o foco, são intolerantes. Você fez uma observação sobre educação. Aí o mundo perdeu todo Mas você o equilíbrio. acha que é falta de educação ou desinformação? Acaba sendo a mesma coisa, né? A desinformação gera uma falta de educação. As pessoas podem hoje em dia fazer um pós-doutorado de um tema muito específico e ser um ignorante em muitos outros temas, né? Então, às vezes, o cara tem 3 títulos acadêmicos, ele é o especialista do que a gente costumava dizer assim, da porca do parafuso. Ele é especialista da porca do parafuso, mas não enxerga nada mais além disso, né? Então, isso é um problema que a gente tem hoje também no mundo, que as pessoas ficaram especialistas no dedo mindinho do pé esquerdo. O cara não sabe nada da mão nem do pé direito, mas do dedo mindinho do pé esquerdo ele é especialista. Isso faz com que o mundo perca um pouco da visão holística, um pouco da visão globalizada. A gente fala tanto de globalização, mas as pessoas não enxergam essa globalização de verdade. Eles enxergam só o que eles querem focar. Aquilo que a câmera consegue focar, todo o resto não enxerga nada. Então tem muito a ver com essa desinformação, porque as pessoas não têm capacidade de ler os milhões de links que tem. Você clica um nome e tem milhões de links, milhões de informações. Então eu vi uma entrevista, não, né? Na verdade foi uma reportagem onde pega uma entrevista de um cara de 40 anos atrás, que ele foi um dos organizadores de uma enciclopédia aqui em Israel. Uma enciclopédia aí, 40 anos atrás, perguntaram para ele, né, o que ele acha. Ele falou assim, nessa enciclopédia ela vai conter, eram, sei lá, 32 volumes, vai conter tantos mil conceitos que vão sintetizar o conhecimento humano. Hoje em dia uma Wikipedia tem 50 bilhões de informações, ou seja, como se pode comparar, né, o que era 40 anos atrás, o que é hoje, a quantidade de informações. Então é difícil hoje alguém conseguir controlar, filtrar tanta informação e conseguir ter uma visão holística e dizer que o cara é um cara educado. Até porque a gente, no nosso tema que a gente vai comentar hoje, uma das coisas que a gente vai comentar hoje, existe uma coisa muito relativa com o nível de educação que a pessoa vai ter, ou o nível de graduação que a pessoa vai ter, ou a sociedade vai ter, e o nível de atitude moral e ética que essa mesma sociedade vai ter. A gente pode fazer uma avaliação histórica, como eu falo, eu gosto de educação, eu gosto de história. Se a gente olhar uma avaliação simples de impérios ao longo dos séculos, e a gente pode até pegar o século XX, impérios que tiveram grandes níveis de intelectualidade e de conhecimento, lá nesses mesmos impérios aconteceram as maiores tragédias, as maiores perseguições, os maiores assassinatos. A gente pega um exemplo do século XX, a grande Alemanha, a grande cultura alemã, de lá o cara tocando uma sinfônica, ele está matando homens, mulheres e crianças inocentes, né? Ou seja, grande intelectualidade. O cara é doutor, acadêmico e legitima matar pessoas porque são tratados como bichos, né? São sub-humanos. Então, a relação entre conhecimento, formação acadêmica e moralidade nem sempre andam juntas. Nem sempre essa semana eu assisti direta. Então, um documentário que tem no Netflix, eu não sabia. Eu já tinha assistido há muito tempo, e aí eu assisti. Conta a história de 5 judeus que sobreviveram ao Holocausto.
E ele faz uma observação muito interessante no final, porque ele diz que se no final da guerra Hitler não tivesse dispensado toda a sua energia para o extermínio dos judeus, ele teria resistido por mais tempo aos aliados. Ele fala que ao final ele declara realmente uma guerra contra os judeus. Achei isso muito interessante. Na verdade, tem duas opiniões com relação à queda da Alemanha, né? Uma delas é o enfoque enlouquecido de ir atrás dos judeus até mesmo na margem oriental, na região do controle soviético. E outra opinião, uma opinião estratégica de guerra econômica, de ir atrás do petróleo da União Soviética, né? E acabou caindo igual Napoleão, ou seja, pelo inverno. Então, talvez as duas estão certas, mas é uma questão de avaliar que o tema Holocausto é um tema extremamente denso de material, muito material. Sejam documentos, sejam relatos, sejam filmes, muito material, porque a gente fala de um século que já tinha como documentar com imagem, com fotografias, com filmes. Ainda temos sobreviventes que podem relatar, diferente de você relatar genocídios e massacres de século XV, XIV, 1000, ou seja, que também tem documentos históricos, mas bem, assim, pode chamar irrelevante frente a tanta informação que a gente tem no Holocausto. E quando a gente fala do Holocausto, a gente sabe que no século XX não foi o primeiro genocídio. Existiu um genocídio 10 a 15 anos antes, 20 anos antes. Se a gente chama o Holocausto a partir de 39, que é uma opinião, eu particularmente acho que não. Eu acho que já conta em 33, com a ascensão de Hitler no poder. Mas se você levar 20 anos antes, você vai encontrar o Holocausto armênico. 1,5 milhão de cristãos armênicos são exterminados num modelo quase que idêntico do Holocausto que a gente conhece. É um genocídio com campos de trabalhos forçados, com enforcamento, com fuzilamento, com fome, com todo tipo de matança. Abusos, tudo que você pode imaginar, Sim. Tirando câmeras de gás e crematório, que isso é exclusivo do Holocausto alemão. Mas todo o resto, em formas de, não em nome de guetos, mas em campos de trabalhos forçados e de extermínio, existiu entre o ano de 1915 a 25, nesse período, onde 1,5 milhão de cristãos armênios são exterminados. E, na verdade, é o primeiro genocídio do século XX, ou o primeiro grande genocídio do século XX. História de genocídios temos ao longo da humanidade vários, mas numa proporção grande esse é o primeiro do século XX. E passou como um teste para a humanidade de, podemos dizer assim, de insensibilidade da humanidade. Ou seja, se passou e ainda hoje, mais de 100 anos depois, tem gente que não reconhece. Tem países que não aceitam, não reconhecem esse genocídio, não aceitam a culpa do genocídio, no caso do Império Otomano, que é um império totalitário, islâmico, e que fez uma limpeza étnica e religiosa. Alguns vão dizer que ali foi, talvez, o primeiro teste para depois o que Hitler vem fazer, ou até mesmo ser indicado como solucionar o problema na Europa, fazer o que nós fizemos com os armênios. Ou seja, já que o mundo se silenciou, ficou na dele, calado, passou em branco, ninguém vai falar também se matar alguns milhões de judeus. Ou seja, talvez aqui tenha uma relação, sim, direta do comportamento de líderes estatais, políticos, movimentos que levaram ao Holocausto, que não é a primeira vez que os judeus sofrem perseguição. O antissemitismo é histórico, a perseguição aos judeus é algo que vem
de longa data, primeiro de perseguições teológicas, depois podem se encontrar vários argumentos econômicos, sociais, todos os tipos, mas não é novidade, os judeus sempre tiveram essa consciência de que eles eram um povo perseguido e mal falado, né? O chamado fake news não é novidade, isso que a gente vê hoje na mídia de fake news não é novidade, conhecemos calúnias de sangue na Idade Média, os judeus eram tratados como comedores de criança, ou pegarem o sangue de crianças cristãs para fazer o pão da Páscoa judaica, e daí vai dezenas e dezenas de calúnias que a gente encontra na história, que, logicamente, né, ou, por exemplo, na Idade Média, que judeu tem chifre, tem rabo. Eu costumo levar meus clientes quando eu faço turismo, quando eu chego no museu que a gente fala sobre o Holocausto, quando chega no tema sobre essas calúnias de sangue, eu falo, se vocês quiserem comprovar, tem aqui, olha aqui, não tem o chifre, não tem o rabo, podem verificar. Ou seja, o que Shakespeare e outros muitos desenhavam os judeus com caricaturas diabólicas, demoníacas, isso ainda hoje, infelizmente, se propaga em várias sociedades, em especial hoje na sociedade islâmica, mas é histórico, então não é novidade. Ou seja, a gente enfrenta isso e como somos um povo de fé, assim eu acredito, então é mais um desafio, mais um teste que a gente Marcel, passa frente a todos os desafios você quer que se Deus manda apresentar? pra Porque gente. talvez tenha gente Esse é mais nova um. hoje, eu acho que é legal. Ok, então vou lá. Como tem o nosso, vamos dizer assim, oficialmente vamos começar a live, né? Meu nome é Marcel Berdichevski, sou carioca, nascido de uma família judaica, vim morar em Israel primeiramente para estudar, depois acabei vindo imigrar e viver aqui, saí daqui para trabalhar em São Paulo por uns pares de anos na área de educação e hoje atuo em Israel com turismo e com educação, casado com filhos e amo história e educação e acredito que a gente consegue transformar o mundo passando um pouco do que a gente recebeu e vem recebendo para outros, né? Porque guardar informações ou ensinamentos que a gente tem é egoísmo, né? Não são meus, são de historiadores e estudiosos ao longo de gerações e a gente Legal. só é um transmissor. Essa Marcel, assim eu enxergo, né? Então, bem-vindos a todos aí. Fala pra gente Você como fez um que monte de tá perguntas, hoje vamos lá. a vida aí. Sabe, ao longo da última live para cá, houve o cessar-fogo, mas eu vi palestinos atirando fogos em judeus num bairro. Eu vi um soldado no monte do um policial no monte do templo sendo agredido. Eu vi uma oficial do exército israelense na rua, numa imagem feita de dentro de um café, parece, sendo agredida. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como estão as coisas na rua. Da atualidade. Então, assim, a verdade é que o cessar-fogo se deu por uma pressão internacional com a relação a Gaza, ou seja, aos fogos, aos foguetes de Gaza e às ações militares israelenses. Esse cessar-fogo se deu somente nisso. Só que o chamado da Hamas, que começou todo esse movimento bélico, é um chamado que continua nas ruas. Eles continuam não só nas ruas palestinas, mas nas ruas muçulmanas, ou seja, chamando o Islã para defender a Palestina com a acusação de que Israel está fazendo uma limpeza étnica, religiosa, expulsando e matando, fazendo um genocídio dos palestinos. Esses são os argumentos que saem às ruas. Só que eles não saem às ruas sem eco, porque essa sociedade vem sendo educada a esse tipo de pensamento, que os judeus fazem faxina étnica e limpeza religiosa para expulsar os muçulmanos daqui.
mais uma dessas questões históricas que são falsas. Por que eu falo falsas? Porque antes de 48, de nascer o Estado de Israel, dificilmente você tinha uma liberdade de culto aqui, se era no Império Otomano ou depois no período britânico. Judeus, por exemplo, não tinham liberdade de culto em todos os lugares, muito menos em Jerusalém ou no Muro das Lamentações. No período islâmico, menos ainda. Ou seja, a liberdade de culto não existia. Depois que nasceu o Estado de Israel, que é um Estado democrático, laico, não é um Estado teológico, todas as religiões têm liberdade de culto e se tem abertura para todos, não só abertura, investimento em educação, escolas islâmicas, escolas cristãs, escolas drusas, todo tipo de liberdade para todas as religiões. Qualquer um que viaja por Israel e deixa de lado a mídia tradicional e anda nas ruas, ele percebe que o que falam na mídia não é o que está acontecendo de fato. Mas é aquela pessoa, aquela criança. E eu falo criança porque hoje, por exemplo, entrevistaram uma menina de 13 anos numa aldeia palestina na Samária. Entrevistaram ela e perguntaram: o que você acha dos judeus? Ela falou: os judeus invadiram minha terra e só vamos ter paz quando matarmos todos ou mandar eles embora daqui. Ou seja, ela fala que não existe Tel Aviv. Tel Aviv não existe. Tel Aviv é uma cidade que foi comprada dos turcos em 1909. Ou seja, tem mais de 100 anos que compraram dunas de areia e construíram uma cidade em cima da areia, que é hoje a segunda maior cidade de Israel, a startup de todas as nações do mundo. E a menina de 13 anos, ela não fala do conhecimento dela, de ter feito uma formação acadêmica, ela fala aquilo que os professores ensinaram, aquilo que a família fala. Ou seja, existe uma narrativa e uma lavagem cerebral em cima de uma realidade. Então, quando a Hamas faz um chamado, mesmo depois do cessar-fogo, temos que limpar o nome da nação islâmica e contra Israel, então as ruas estão pegando fogo. Pessoas que passam por aldeias beduínas do sul de Israel têm medo. Eu vi uma reportagem hoje que as famílias que andam todo dia de carro para ir para o trabalho e passam por estradas onde também tem beduínos, eles têm medo. Porque naquela semana os caras saíram às ruas para tacar pedra nos carros. Ontem tacaram pedra em carros de civis. Ou seja, a violência continua nas ruas. Está menos, não está em bandos, mas ela continua latente. E muitos israelenses, judeus, têm medo. Têm medo de fazer alguma ação, porque, por um lado, é um Estado de lei. A gente espera que polícia, exército e os políticos, representantes de todos os grupos étnicos, atuem para botar as coisas no eixo, mas isso não é novidade, quer dizer, isso já existia e só agora surgiu como se fosse assim, saiu do fundo do mar para a superfície. Né? Já existia esses tipos de feras no fundo do oceano, e eles estão subindo à tona. Então os jovens, e não só jovens, mas muçulmanos, que a princípio, alguns até cidadãos israelenses, viviam como se fossem, a priori, bons cidadãos, de um tipo de coexistência, está mostrando que não existe isso. Logicamente que existem argumentos de pessoas da mídia e da política que tentam encontrar argumentos do tipo: isso vai passar, isso foi uma crise. Mas historiadores, quando avaliam a sociedade, ele não olha o cara quem ele é hoje. Ele olha a sua origem, de onde ele veio, que educação ele tem. Eu publiquei no blog que eu tenho um artigo que circulou aqui, fiz uma coletânea de alguns artigos, publiquei sobre o que é o conflito cultural entre Ocidente e Oriente. Que, na verdade, esse é parte do nosso grande problema. Nós vivemos num Estado civil com a mentalidade ocidental, só que aqui vivem pessoas com a cultura oriental. Beduínos, norte-africanos, asiáticos, com uma cultura que são culturas de tribos, culturas muçulmanas que têm seu próprio comportamento, sua própria lei. E não dá para aplicar na lei que eles vivem a cultura ocidental. Não consegue. Então a gente, por exemplo, eu dou um exemplo simples. A população islâmica em Israel
é de 20%. 20%. 21%, se quiserem contar os árabes, que também tem árabes cristãos. Desses 20%, mais de 60% da violência que existe no país é dentro desses 20%. Vou dar um exemplo simples. 95% dos assassinatos de marido matando mulher é desses 20% da população. Isso responde a alguma questão cultural? Ou seja, os 20% são responsáveis do maior número de acidentes de carro, do maior número de violência urbana, de violência com tiros, com facas, às vezes internamente na sua própria sociedade, entre si. Não é que eles não só matando judeus por questões nacionalistas, não, entre si. Conflito de tribos. E a origem de boa parte desses árabes que vivem hoje na sociedade israelense, uma parte deles, dos anos 50, eram grupos de terroristas que, infiltrados pelo Egito, chegaram em Israel, em Gaza, e entraram em Israel. O governo israelense, de forma a pacificar todas essas tribos, deu para eles terras, deu para eles conviverem, participarem de uma construção de um Estado de coexistência. E eles cresceram, segundas e terceiras gerações aqui, com a identidade de que eles são os donos da terra. Os tribos de beduínos que vieram de regiões, seja da parte da Arábia ou do Sinai, do deserto, foram recebendo terras do governo israelense. Você vai na Galileia, eu trabalho com pessoas de todos os tipos de etnias aqui em Israel e religião. Trabalho com beduínos, trabalho com muçulmanos, com cristãos, sejam eles prestadores de serviços, como eu também sou guia, prestadores de serviços, tem motoristas, tem guias, todo tipo. Já visitei casa de beduínos que eles falam, olha, meu avô recebeu terras aqui do governo da Galileia, a família do meu avô era do deserto. E receberam terras na Galileia, então lá tem centenas de árvores plantadas de oliveiras. Eles são terras, cidadãos israelenses. E eles vivem em tribo que viraram uma cidade, viraram uma aldeia. São cidadãos israelenses, são clãs. Alguns desses clãs hoje levantaram a bandeira da Palestina e estão dispostos a uma guerra, entendeu? Então, hoje precisa, e a gente está sentindo que ainda não está no controle, da sociedade civil, polícia, exército, se precisar, e os políticos entrarem de sola, e é o que está acontecendo, na verdade, né? Tem a violência que eu comentei na rua, ainda continua, mas ao mesmo tempo, a polícia diariamente tem pego armas ilegais, porque essa sociedade de 20%... Eu ia falar isso, porque assim, você vê, por exemplo, um casamento beduíno, o cara saca uma K-47 lá e... Exato. Isso, é exatamente isso. O cara quando a criança jovem, tá, fez a prova de, assim, segundo grau, terminou o segundo grau, a comemoração deles é pegar fogos de artifício e atirar um nos outros. Tirou carteira de motorista, tiros pro ar. E quando eu falo tirou carteira de motorista, normalmente não é cada um. Às vezes na família é 1 ou 2 por família e a carteira passa entre todos. É um crime que acontece diariamente. Assim, eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu recebo de notícias que às vezes nem vai para a mídia normal. Então, assim, a polícia prendeu na estrada 65 ou na estrada do Sul um cara que está dirigindo há 20 anos e nunca teve carteira. O cara estava a 150 km na estrada. Foi preso pela polícia e o cara nem tem carteira. Dirige há 20 anos. Quer dizer, são pessoas de uma cultura, de novo, aquilo que eu falei, de uma cultura oriental que não está adaptado à cultura ocidental. Não quer dizer que ele não tem cultura. Ele tem a cultura dele. Só que as leis de um país ocidental, civilizado com a cultura ocidental, democrático, não consegue. Mas será que por isso a quantidade de então, ditadores... o cara passa por cima disso.
e de reinos absolutos nos países árabes, porque só dessa maneira você consegue fazer com que eles coexistam? A religião ela é predominante nesses governos. São governos teocráticos. O líder religioso acaba sendo a voz mais forte dentro do governo. Quando o governo é um pouco ocidental, a gente teve alguns casos desses, Ataturk na Turquia, o Shah Reza Pahlavi no Irã, né? Mas nos países orientais, normalmente a religião apita forte com o governo. E eles têm mão forte no sentido de que não tem violência. Por exemplo, eu assisti um professor acadêmico falando essa semana sobre toda essa violência que estourou aqui. Ele falou assim, que esse é um problema de uma máfia. Olha o argumento dele. É um problema de uma máfia. Não é todo muçulmano assim. E é verdade, não é todo muçulmano assim. Tem alguns muçulmanos que entendem que não dá para viver da cultura oriental ou só ocidental. Tem que encontrar uma tolerância cultural. Tolerância às leis. Estamos debaixo de leis. Não podemos ser um país de faroeste. Então, esse professor ele falou o seguinte, olha, um dos maiores países islâmicos, a Indonésia, onde ele fala, lá não tem essa violência. Mas é lógico que não tem essa violência. Porque há 15 anos atrás, quando alguém saía à rua para fazer violência contra o Estado pôs o exército na rua e matou milhares de pessoas. É simples. É fácil você controlar uma sociedade. É só botar, que nem Stalin. Põe o exército nas ruas e sai matando todo mundo. Ou seja, dessa forma você consegue. Mas não é isso que a gente acredita. A gente não acredita numa sociedade assim. A gente acredita numa sociedade tolerante, numa sociedade que respeita a lei. Ou seja, se você não quer respeitar essa lei, vai para um país com a tua lei. Mas se você está nesse país, vai ter que acatar essa lei. Você tem que aceitar essa lei como um Estado de lei. E é esse o nosso problema que a gente vive hoje em Israel. Isso é um dos grandes problemas da atualidade, que hoje Israel começa a cair a ficha, né, de que passou 73 anos de um Estado e os muçulmanos que convivem aqui, passado 2, 3 gerações, continuam preservando sua cultura. E a cultura não é só de negar a lei. É a sua cultura típica. Vou dar um exemplo de famílias que são de origem beduínas. As mulheres só vão casar com os homens que a família indicar, do clã que indicar. Tá. Não tem liberdade para casar, mesmo que seja só entre islâmicos, ok? Não estou falando de casamentos interreligiosos, até mesmo islâmicos, mas só com o clã específico, não com outros. Existem conflitos de clã. É questão tribal. A gente conhece, às vezes, muito disso quando a gente estuda a história do passado, mas a história é real nos dias de hoje. Os domínios que tem em vários países muçulmanos é por clã, é por tribos, famílias. Eu dou um exemplo, a gente agora teve um exemplo clássico das nossas celebridades internacionais, que foi muito polêmico essa semana, das irmãs Hadid. Não sei se você acompanhou na mídia, né? 2 celebridades que juntas têm 100 milhões de seguidores de Instagram e Twitter, etc. As pessoas falam, milionárias, e o pai era muito milionário, etc, etc. Boêmio, ricaço, etc. Mas qual é o histórico deles? Ela escreve, eu sou palestina. Como assim ser palestina? Me explica como é isso, ser palestina. No século XVII, o tataravô dela veio da Arábia Saudita. Era um beduíno. No século XVIII, o tataravô dela, o que veio depois do descendente desse que imigrou, era o governador do Império Otomano na Galileia. Era um cara que tinha todas as terras. Não é à toa que o cara é milionário, entendeu? Quando nasceu o Estado de Israel, ele foi para os Estados Unidos, muito rico. Depois ele quebrou, depois voltou a ter dinheiro. E hoje as 2 babies lá, que têm muito dinheiro, se defendem ser palestinas. Fala, como assim Palestina? Você ficou aqui para criar um Estado? Você, das terras do teu tataravô milionário, você dividiu alguma coisa com o povo beduíno que vive aqui? Teu tataravô era beduíno que veio da Arábia Saudita. Ou seja, quem aqui invadiu quem? Ou seja, qual é a tua história? Ou seja, nem sei se ela sabe a história dela, mas ela se orgulha de dizer que ela é descendente do Dahr el-Omar, governador do Império Otomano na Galileia.
fundador de muitas obras de mesquitas e cidades em Acre, em Tibérias. Você passeia pelo norte de Israel, você escuta do nome desse governador, que ele tinha um ibope tremendo. Tanto que o sultão mandou matar ele, porque o cara tinha um ibope melhor que o sultão. Ou seja, esse é o histórico, as pessoas não sabem das suas origens. Né? E aí criam novas narrativas. Eu sou originário da Palestina. Como assim? O que é essa Palestina que tanto existe? Eu fiz aí algumas lives, não sei se você acompanhou, fiz algumas lives aí, gravei algumas coisas no YouTube. Qual é a origem desse nome Palestina? Qual é o histórico da Palestina? Quem é esse povo palestino? Né? Que tanto as pessoas defendem, criam da causa palestina e criam como se fosse um massacre, genocídio do povo palestino. New York Times publicou essa semana uma foto de mapas, um infográfico de mapas, mostrando como que a Palestina, o povo palestino perdeu seu território, porque em 47 era todo o território de Israel, Palestina, e hoje são pequenos pontos. Mas é lógico, a Palestina de 47 era a Palestina do mandato britânico, sim, mas não era de muçulmanos. Tinha judeus, cristãos e muçulmanos. Não tinha um país Palestina. Era o nome da região do Império Britânico. Ou seja, igual falar da Maldivas, é igual falar de qualquer outro lugar, é igual falar do Iraque. Né? Ou seja, era mandato britânico. E aí fala assim, o povo palestino. Assim, como assim? Quem é esse povo? Traz na história, vamos procurar. Eu costumo trabalhar com história, vamos para os museus, vamos para os livros da história, e vamos procurar saber quem é esse povo que tanto se discute. Acho que tem alguma coisa por trás da humanidade que as pessoas não querem cuidar dos problemas de verdade e criam um problema para servir de foco. Ou talvez é aquela tal história, eu costumava fazer uma piada sempre, que falava o seguinte, Jews is news. Judeu é notícia. Né? Fala de judeu que dá ibope. Fala de judeu, mas se você falar mal, dá mais ibope. Você não fala de coisas boas, fala coisas negativas que dá mais ibope. Ninguém fala que aqui em Israel, não só como startup nation, um país que procura desenvolver tecnologia para solucionar os problemas do mundo, hoje tem, essa semana eu vi reportagem, 5 empresas israelenses estão no topo do desenvolvimento tecnológico internacional para solucionar o problema de leite, de carne que existe no mundo. Ou seja, produção de leite que não é de origem da vaca, de carne que não é de origem... Ou seja, para solucionar alternativas para o mundo, que são N problemas, que é outra questão, uma questão econômica, falta de água no mundo. Para cada bife, sabe quanto de água a gente precisa? Para cada bife. Eu gosto de carne, não vou deixar de comer carne por causa disso, mas se a gente pode diminuir, se a gente pode criar uma alternativa, ou seja, pessoas que pensam o quanto eu posso beneficiar para o mundo, mas não vai aparecer na mídia. A mídia prefere falar assim, um judeu bateu numa criança muçulmana. Mesmo que não bateu, mas ele cria a notícia. Que nem essas famosas notícias das últimas semanas. Por exemplo, hoje o líder da Hamas saiu para uma entrevista internacional. E ele fala que Israel nem coçou. Ou seja, destruiu 100 quilômetros de túneis. A gente tem 500 quilômetros de túneis. Fala assim, nós temos 10 mil guerrilheiros nas ruas de Israel prontos para pegar uma faca e degolar qualquer judeu que estiver do lado dele. Quer dizer, o cara é um incitador, é um doente incitador do ódio, de criar caos. Não é uma pessoa que está disposta a cuidar dos palestinos, né, dos que moram dentro de Gaza. Esse tipo de liderança são as mais cruéis. E pior, o mundo cai nela. O mundo, primeiras notícias, Israel matou crianças palestinas. Bombardeio da aviação israelense matou crianças palestinas. Aí você vai verificar. Não teve isso. Os foguetes, 20% dos foguetes que eles lançaram, caíram dentro da própria Gaza e mataram civis. Ou seja, Israel tem hoje todos os aviões, câmeras, todos os mísseis teleguiados. Não tem como falar assim, foi uma bomba israelense. Não. É tudo mostrado. Você quer o filme de onde foi a bomba, para onde foi? As pessoas me perguntam assim, como é que pode ser que o palestino estava na hora exata que o prédio foi explodido? Pô, câmeras, das melhores câmeras profissionais de todo o press internacional. Estava todo mundo lá o quê? Foi um acordo? Combinaram? É lógico. Israel avisa, evacuem o prédio, daqui a 1 hora a gente vai explodir esse prédio porque tem bombas e tem escritório dos terroristas. Evacuem. E as pessoas saem.
vai para fora, toma um ponto de estratégia para fazer um close e filmar. E aí o mundo fala assim, olha, Israel matou Eu vi ele milhares de pessoas. negando. Eu Quantas vi pessoas o estavam líder nesse do prédio, Hamas Zé? negando numa entrevista Né? Ou que seja, eles dispararam mísseis de base com civis. É. E aí depois mostra as imagens. em lugares civis, eu também vi isso. E aí você tem as filmagens do míssil saindo de dentro das casas, né? Entre os prédios. Hoje em dia, não tem como negar. Israel tem tecnologia, tem o satélite, Sim. tudo é filmado. O míssil saiu de tal ponto, esse Iron Dome, né, o domo de ferro, ele, como você explicou numa das duas lives que eu acompanhei, tem os satélites que controlam tudo. Na hora que sai de um ponto, ele já calcula o ângulo e a velocidade e a distância e aonde ele vai cair. Então sabem exatamente de onde saiu o foguete. Aí o cara vem querer enganar. O problema é que a mídia americana, a mídia britânica, a mídia francesa acredita. É lógico que acredita. Os caras têm... eu vou te mandar, saiu uma projeção. Quantos muçulmanos tem na Europa? Milhões. Na Espanha tem 1,5 milhão de muçulmanos, na França tem, sei lá, 5 milhões de muçulmanos. O que eles vão dizer, o governo? Não? Você contra o muçulmano? O cara tem 50 mil judeus, Agora, 5 Marcel, milhões de muçulmanos. Ele vai a apoiar gente já quem? viu ao longo dos últimos anos que esse cessar-fogo é uma brincadeira, né? Porque o Hamas aceita um cessar-fogo, se arma novamente e daqui a pouco dispara de novo contra Israel. Como mas lógico. né? Porque como o governo aceita uma mentira dessa? Como aceitar isso? Fogo? Existem duas coisas que a gente precisa saber. Do ponto de vista histórico, não existe na cultura islâmica acordo de paz. Existe só cessar-fogo. Ou seja, o cessar-fogo é algo intencional. Na época dos cruzados foi assim também, 1000 anos atrás. Ou seja, é um tempo para eu me rearmar. É um tempo para eu estocar, aumentar minhas forças bélicas e poder voltar para a briga. É consciente o cessar-fogo. Ou seja, não é uma coisa que estamos num acordo de paz. Não existe acordo de paz no dicionário da cultura islâmica. Porque faz parte da cultura deles. Não tem, a palavra Islã, as pessoas não conhecem um pouco da história, mas é importante saber. A palavra Islã significa submisso. Submisso ao Corão. Corão é o livro religioso de qual vai ditar as leis, não só do Corão, mas dos livros depois posteriores dos sábios que interpretam e criam suas leis. Então, a palavra Islã significa estar submisso a essa lei, que eles vão chamar de Sharia, né? Ou seja, o cara que entra na religião islâmica, ele não pode aceitar outra lei. Ele não pode aceitar uma lei civil, ele não pode aceitar um acordo de pacificação entre dois países com leis que não são as mesmas. Para ele não existe. Para ele o mundo inteiro tem que estar subjugado à lei do Corão. E ele fala, mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal. Ou você vai se converter ao Islã por bem ou por mal. Ou seja, na visão teológica é assim que eles acreditam. Né? Então, por mais que às vezes vão falar religião da paz, a gente conhece a história e vê banhos de sangue ao longo de 1500 anos. Né? Ou seja, essa história da paz é uma história mal contada. Agora, do ponto de vista prático, vivemos num estado onde tem aqui 9 milhões de pessoas, judeus, cristãos e muçulmanos. Como conviver? As pessoas no final do mês têm que pagar contas. As pessoas têm que comer e trazer o pão nosso de cada dia, né? O leite das crianças. No final de cada dia, esses caras têm que ter uma economia que vai funcionar. Então, não dá para continuar diariamente brigando. Né? Nem no passado as brigas eram contínuas. No passado, a gente está acostumado a ver Hollywood, filmes de guerra, né? Aí você vê lá o filme dos Cavaleiros das Cruzadas, né? Combate das Cruzadas. Como é que era?
Os caras ficavam sentados, cada um no seu acampamento, e agendavam um dia, mandavam um mensageiro, ó, dia tal, a gente vai se encontrar lá no vale e vamos para a briga. Vamos para a briga no dia tal. Aí traz seus cavaleiros com suas armaduras, com suas lanças, eles também, e a gente, banhos de sangue, vamos para a porrada. Desculpa a expressão. Prrr. E aí, depois de 1, 2 dias, aqueles que conseguiram se levantar, eles são os vitoriosos. Quem está no chão já era, perdeu. Bate em retirada. Às vezes nem 1 dia, nem 2 dias, é 1 dia só, algumas horas. Ou seja, as batalhas foram assim e continuam sendo assim. Não temos guerras contínuas. Já não é igual a Segunda Guerra Mundial, 5 anos. E mesmo assim também não era contínuo. Ou seja, hoje as batalhas são pontuais. Então não existe uma economia. As pessoas têm que no dia a dia viver. Mesmo que o cara vive que nem um rato escondido num subsolo para não ser assassinado, como esses líderes da Hamas, às vezes não só assassinado por Israel, assassinado pelos próprios moradores de Gaza que são contra. Né? Essa semana mostrou um lynch, um grupo, né? um amontoado de muçulmanos enchendo de pancadaria num cara lá em Gaza, porque acusaram ele de ser um pró-Israel. Provavelmente ele era do partido oposto, né? Do Fatah, né? Provavelmente alguém que era contra a liderança islâmica, a liderança da Hamas. E o cara foi espancado. Tiveram que botar o cara correndo no carro, porque senão iam matar ele. Ou seja, isso também é comum nessa cultura. Se você não é do meu partido, se você não é do meu grupo, eu te mato. Ou seja, é simples. O modus vivendi dessas culturas é assim. Então, Israel sabe que tem que encontrar uma forma de conviver dia a dia. Ele sabe que daqui a 1, 2, 3 anos, na hora que o cara tiver uma vontade, né, precisa de um motivo para lançar foguetes, ele vai lançar. Ele vai se armar. Israel sabe dessa realidade. O que Israel hoje procura fazer, por exemplo, é o que aconteceu com o lado do Hezbollah na fronteira com o Líbano, que também tivemos guerras com a Hezbollah, que é mais um braço do mesmo pensamento da Hamas, né, dos terroristas islâmicos que são anti um Estado de Israel. Só que a Hezbollah hoje faz parte do governo libanês, e o Líbano é um país que não está interessado em perder tempo. Eles já experimentaram isso. Guerra é prejuízo para todo mundo. Né? Para alguns é ganho. Né? Para alguns já experimentaram, já ficou quebrado o país. E a sociedade quer viver, a sociedade quer produzir, a sociedade quer ganhar dinheiro, quer ter comida, quer passear, quer ter liberdade. Eles falam assim, ok, quando tiver força suficiente, talvez unindo forças com 2, 3, né, Síria, e Egito, e Gaza, e Palestina, a gente até pode fazer uma nova frente. Mas hoje eles têm muito a perder do que eles já conquistaram. Então não vale a pena. O Líbano ainda está num processo de reconstrução. Sofreram muito no ano passado, com corona, sofreram com a bomba lá que explodiu. Ou seja, a infraestrutura deles, no sentido de a Hezbollah botar as asinhas de fora, não é o momento. Por quê? Porque tem muito a perder. A Hamas não tem o que perder. Não tem o que perder. Ela não é o poder, não é o poder da autoridade palestina, é o grupo do Fatah, do Muhammad Abbas, ou seja, ela é o grupo da oposição, só que ela tem uma linguagem de força, que na faixa de Gaza ela é o poder total, e quem vai contra eles usam da força. Então, nesse sentido, ela não tem nada a perder. Do ponto de vista político, infraestrutura, não tem nada a perder. Se não constrói hospital, se não constrói escola, ela não tem nada a perder. Quem perde é a autoridade palestina, que recebe o nome de governo. Então ela está disposta a fazer o caos, porque é o outro que vai ganhar. Só que dessa vez entendeu? Eu achei muito legal, porque assim, nesse ponto eu sempre li que Israel nunca atacou alvos dos empregadores, de empregadores em Gaza, de empresários civis. Mas dessa vez atacou, por exemplo, a casa de um milionário palestino, porque estavam dando... desculpa, é que tocou o telefone. Israel atacou
essa casa desse milionário em Gaza, porque eles agora estavam dando os túneis haviam debaixo da casa dele. Debaixo da casa dele. Ele ofereceu a casa, exatamente. Ele ofereceu a casa dele como refúgio para os terroristas. Vou te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, um pouco mais, quando tinha um dos conflitos com os palestinos da Judéia Samária, então, numa das ações militares, o exército prendia pessoas que estavam envolvidas com terror, produção de armas, ações terroristas. Prendia os caras. E aí prendeu um. No dia seguinte ele foi liberado. Por quê? Porque o cara era o dono da Bolsa de Valores dos palestinos. Falou, não, esse cara não podemos mexer nele. Por quê? Porque ele mantém a economia, ele alimenta as pessoas, ele faz circular o dinheiro dos palestinos. Esse cara, a gente sabe que ele é um terrorista, a gente sabe que ele apoia o terrorismo, que ele compra armas. A economia precisa dele. É o manda-chuva da Bolsa de Valores da Palestina. Então, então, nesse sentido, Israel pisa em ovos. Agora, tem os certos limites, né? Até onde? Se o cara vai estar lá fazendo ação militar. Eu vi que o governo também israelense ele na hora que tiver mandou que atacar, né? religar a Em algum energia momento... porque foguetes haviam atingido as torres de transmissão. E os funcionários da estatal tinham se negado. Como ficou isso? Então, ficou assim. Primeiro, as pessoas precisam entender, assim, as pessoas acham que Israel está negando ajuda humanitária aos moradores de Gaza. Então, tem que entender o seguinte, Israel dá infraestrutura de água, energia, tudo isso, não totalmente, né, eles também têm as usinas termoelétricas deles lá, aqui a maior parte não tem hidrelétrica, aqui é termoelétrica, né? Então, na região de Ashkelon, que é vizinho de Gaza, na que mantém e transmite energia para a faixa de Gaza, eles mandaram foguetes que explodiu lá. Ou seja, eles deram um tiro no pé, né? Afetou a própria energia que chegava para Gaza. Isso não é a primeira vez, e nem agora, nesse episódio, foi o caso único. Porque, por exemplo, quando Israel, num dos dias que teve, numa das horas, que Israel teve um pequeno cessar-fogo de algumas horas para a entrada de caminhões com alimentos e medicamentos da parte humanitária para a Franja de Gaza, na fronteira terrestre por onde passou os caminhões, os terroristas lançaram foguetes ali. Feriu um soldado, estourou em cima de um caminhão. Ou seja, o que está entrando de comida e medicamentos para eles, eles atacam. A energia elétrica ataca. Só que, quando aconteceu isso, agora entenda que tem um processo, estamos no meio de um conflito. As linhas elétricas, os postes, tudo isso tem que ser refeito enquanto a guerra está rolando, ou seja, enquanto está caindo foguetes, estão tacando tiros, etc. E chegam até a fronteira. Os profissionais da empresa de energia elétrica, da Light, Eletropaulo, o nome que for aí, Cariocas Paulistas, sei lá, os profissionais vão até a fronteira com escudo, com todo tipo de proteção, para ligar os fios. Os caras colocam suas vidas em risco para dar energia para os caras. O chefe do sindicato dos funcionários, sindicato dos trabalhadores da empresa de energia elétrica, ele falou, nós queremos colocar uma condição. Não é que eles não vão dar o serviço, não é que eles vão fazer greve. Ele falou assim, a gente está disposto a fazer uma troca. A gente dá o nosso serviço, mas eles devolvem os corpos dos soldados que estão lá já há 7 anos, 6 anos, com eles. Eles sequestraram e mataram alguns soldados e estão com eles. Ou seja, a gente está disposto a fazer nossa função, a gente é empregado da empresa, a gente vai fazer nossa função, mas a gente está exigindo uma troca. Já que o governo não quis pressionar esse tipo de condição de cessar-fogo em troca de os soldados que estão lá. O que não é uma coisa que menos humanitária do que mandar energia elétrica ou comida e medicamentos, né?
A gente sabe que Israel já tem um histórico de troca de prisioneiros e troca com os muçulmanos, seja na guerra do Líbano ou com o sequestro que teve do Gilad Shalit anos atrás. Tivemos desde a guerra do Líbano nos anos 80 mais de 1.000 prisioneiros israelenses, muçulmanos que estavam nas prisões israelenses, que foram dados liberdade para eles em troca de 3 soldados. Né? Da mesma maneira que um Gilad Shalit que foi sequestrado, também deram mais de 1.000 terroristas liberdade. Terroristas esses que alguns no mês seguinte, outros no ano seguinte, estavam envolvidos novamente em atividades terroristas. Né? Ou seja, não é que o cara saiu da prisão e foi fazer faculdade agora de filosofia e foi dar aula na faculdade. Bullshit. O cara foi de novo pegar as armas e fazer guerra. Então, esse é o tipo de mentalidade com o qual a sociedade israelense tem que enfrentar. Mas ela tem que viver. Ela tem que, no dia seguinte, como eu falei, trabalhar, produzir. As famílias têm que continuar mandando as crianças para a escola com todo tipo de crueldade que tem. As escolas das cidades mistas estão funcionando. E essa semana mostrou a cara. Uma funcionária muçulmana na escola foi lá e xingou as crianças e bateu na criança. Foi mandada embora do trabalho. Um enfermeiro, um médico, não sei, um enfermeiro do hospital de Tel Aviv, certo, falando, a pena que Hitler não acabou com vocês. Precisa. Foi mandado embora do trabalho. Ou seja, tem que ter um limite, mas o limite às vezes vem contra. Na hora que você coloca um limite desse, o mundo inteiro fala, olha, limpeza étnica, e estão maltratando os muçulmanos. Como assim maltratando os muçulmanos? Eu pergunto, se alguém tivesse hoje o poder de túnel do tempo e viajar no túnel do tempo há 80 anos atrás e assassinasse Hitler, faria um favor para a humanidade ou não? Então, que tanto tipo de sei lá, hipocrisia que esse mundo fala. Na Segunda Guerra Mundial morreram mais de 60 milhões de pessoas. Morreram 6 milhões de judeus em 6 anos. 10 milhões por ano. 10 milhões por ano. 1 milhão de judeus por ano. E aí as pessoas falam, é um genocídio feito com o povo palestino. Quantos morreram palestinos em 73 anos? Alguém fez a conta? Com todos os exércitos vizinhos, egípcio, sírio, jordaniano, libanês, em 100 anos de conflito, não morreram mais que 100 mil muçulmanos. Ou seja, 1.000 por ano, e não 1 milhão por ano. E alguém vem falar de genocídio do povo palestino? São pessoas que não sabem matemática. Né? Banalizam o termo genocídio e não sabem matemática. Querer comparar um holocausto, como alguns fizeram, inclusive aí no Brasil, né, o senhor lá do Senado, Renan, comparar o holocausto com a política brasileira. Quer dizer, é ridículo, ridículo dos ridículos. Quer dizer, é uma coisa assim absurda de pessoas que são criminosas mentais. Realmente o mundo hoje e as Nações Unidas têm um foco aí, né? Por exemplo, essa semana eu até coloquei aí no canal, em Uganda, em menos de um ano já passa de 1.470 cristãos mortos por muçulmanos. Ninguém age, ninguém fala nada, ninguém ajuda, o governo está cobertando, mas aí Israel vai e se defende, né? E Esse é o histórico de geração após geração. Não é de hoje. Há 100 anos atrás, na Síria, em Damasco, faziam acusações de judeus comerem crianças e matavam judeu por causa disso. Uma criança desapareceu? O judeu sacrificou a criança. E matavam judeus. Há 70, 80 anos atrás, no Iraque, a mesma acusação. Atacavam comunidades judaicas. Hoje atacam judeus em Nova York, em Los Angeles, e vão nas ruas de Londres, e se o judeu está na rua, ele tem risco de ser assassinado. Sangue nos olhos desses muçulmanos que saem para os manifestos nas ruas falando que vão matar judeus. Os caras não têm medo da polícia,
não têm medo da morte. Eles falam que a morte, para eles, é um presente dos céus, porque ele vai para o paraíso. Ou seja, é uma questão cultural. Aquilo que a gente falou no início da nossa live é tudo uma questão cultural. Aonde está o enfoque educacional dessa cultura islâmica? Vivendo nos países ocidentais. Porque é interessante, você vai encontrar que todas vamos dizer assim, grandes vozes de e contra os países ocidentais são falados nos países ocidentais. Você não vai ver grandes vozes falando nos países islâmicos. Os caras vivem hoje em Londres e reclamam do mundo ocidental. Os caras vivem em Paris e reclamam do mundo ocidental. Os caras vivem em Nova York e reclamam do mundo ocidental. Cara, vai viver em Teherã, vai viver em Bagdade, vai viver no Iêmen, vai viver lá, e aí você não vai ter do que reclamar. Mas não, eles querem transformar Nova York, Paris e Londres em Bagdade, Teherã e qualquer outra capital islâmica. Entendeu? É exatamente esse o ponto. É nesse ponto que Marcelo, a gente vive as pessoas perguntam assim, por que depois de anos a luta ainda continua? Mas eu acho que isso nós já respondemos aqui, né? É uma questão educacional. É uma questão educacional. As pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender o seguinte, que quando a criança nasce na escolinha, seja da faixa de Gaza ou de Teherã, dos últimos 40 anos, desde a revolução do Ayatollah, ou nos países de escolas islâmicas, e não precisa muito longe. Quem está no Brasil vai para as comunidades islâmicas e vai escutar o que o imã fala na sexta-feira ao meio-dia. Uma vez eu levei um cliente para passear e ele me falou, um brasileiro, ele teve uma parada, pit stop no voo, ficou 1 dia, 2 dias em Madrid. E ligou a televisão. Foi dormir no hotel, ligou a televisão de noite e ele escuta, num dos canais que ele está passando, ele escuta um imã da mesquita lá em Madrid falando para o público. E é em espanhol, ele está falando lá com legenda em espanhol, era falado direto em espanhol, não me lembro do detalhe. E ele ficou pasmo de assistir, que o cara está falando assim, morte aos judeus. Morte aos judeus. Dentro da igreja, dentro da igreja. No palanque cara, né? da religião dele. Ou seja, quando a gente fala dentro do templo, dentro do culto religioso, ou seja, aonde está a tolerância que a gente fala de uma convivência humana? Ou seja, na verdade, desde que o mundo é mundo, desde da criação, Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Qual o motivo? Por que ele foi lá e fez foi um assassinato que alguns vão dizer assim que 1/4 da população do mundo morre ali, né? Mas é mais do que era 1/4, porque na verdade na filosofia judaica a gente fala que além de Adão e Eva, Caim e Abel, tinha para cada filho uma mulher, uma filha, né? Para eles terem a procriação, né? E na filosofia fala que tinha uma terceira mulher. Uma terceira mulher. E uns falam que a briga era quem vai ficar com essa terceira mulher. Cada um tinha uma e eles brigaram para ter mais uma. Essa é uma das explicações do assassinato de Caim e Abel. Outros falam que era uma briga pelo poder econômico. Vamos dividir o mundo, meio a meio. Metade para mim, metade para você, mas eu fico com o petróleo, eu fico com o quê? Que eu fico, com que parte que eu fico, com que parte você fica? Brigas de poder. E tem uma terceira resposta, uma resposta que tem muito interessante, que dizem os filósofos que o conflito entre Caim e Abel era no território de quem vai ficar Jerusalém. Conhece essa briga? Jerusalém vai ficar no meu território ou no teu território? Eu vou ser o soberano de Jerusalém ou você? E aí Caim mata Abel. Né? Ou seja, o conflito não é novo sobre quem vai controlar Jerusalém. Né? Caim, Abel, Nabucodonosor, impérios gregos, romanos, persas, cruzados, todos queriam fincar a bandeira em Jerusalém. A briga não é nova. Então, nas salas de aula, cada um educa. Eu falei isso numa das lives também. A escola não é uma instituição puramente educacional, ela é política. Né? Não é a escola que vai te educar.
mas ela vai te Marcelo, instruir a um explica pra pensamento gente político. qual a raiz do E é nisso que termo você vai acreditar. semita. Semita vem de filho de Noé, que se chamava Sem. Né? As pessoas hoje, quando falam antissemitismo, já logo acham que tem a ver com o judaísmo. Não, virou uma representação de anti-judeu, mas o termo filológico especificamente é antidescendentes de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos. E o filho Sem é um dos que reinou em Jerusalém, na cidade de Salem, que era Jerusalém. Lá reinou Sem. Alguns vão dizer que ele foi um dos mentores do patriarca Abrão, porque Abrão viveu na sua juventude quando Sem já era um idoso, um velhinho, e foi assim, recebeu de Sem a transmissão, porque a gente fala de Sem, que passou pelo dilúvio, que Noé teve a revelação também divina. Muitas pessoas falam que Abrão foi o que teve a revelação de Deus. Não foi o primeiro. Em cada geração, de Adão, Eva, Caim, Abel, em cada geração, tinham pessoas que tinham revelações divinas. A revelação de Deus existia em cada geração. Agora, Abrão recebe uma missão de propagar o nome de Deus, né? De fazer marketing, converter todos os pagãos que acreditavam em estátuas, em totem, como tribos, para acreditar num Deus acima do tempo, acima do espaço, ou seja, um Deus eterno. É esse o papel de Abrão. E ele teria sido, assim, educado, ou tinha como mentor o homem da geração mais velha, que era o Sem. Então, as pessoas hoje, quando tratam de Sem, já fazem uma conexão direta com os judeus, mas não é só judeus. Os muçulmanos também são semitas, ou seja, também vem de raiz semita. Sim. Mas a conotação histórica virou contra judeus, porque as perseguições iniciais contra os judeus ou os semitas ainda não tinha nascido o Islã. Os árabes viviam na Arábia, ainda não tinham sido perseguidos. Os primeiros perseguidos eram, como a gente fala, Israel está exatamente na ponta de encontro, né, entre o mundo ocidental e o oriental. Quem conhece o mapa, se a gente pegar os mapas antigos, antes do descobrimento das Américas, você tem um trevo. Um trevo. Europa, África e Ásia. E o ponto de encontro no meio, né, que é o Mediterrâneo, você tem ali Israel, está exatamente no encontro. Muitas pessoas perguntam assim, Israel é Ásia ou é África? Quando o viajante brasileiro tem que fazer lá um plano de celular, né, o plano dele de telefonia para estender viagem, ele é África ou Ásia? Então, existe exatamente um encontro do continente, onde teve uma separação, aqui, a fissura síria-africana, né? Teutônica, né? Teutônica não, tectônica, né? Ou seja, quando as placas tectônicas se moveram e separaram a Ásia da África, Israel está exatamente no meio termo. Ou seja, o Rio Jordão, o Mar Morto, eu já li sobre correntes de separação pensamento que entre dizem que África e Israel Ásia. é o centro do mundo. Literalmente. Na filosofia judaica e na Kabbalah, explica que Jerusalém é a pedra fundamental da criação do mundo. Do ponto de vista espiritual, todas as energias que Deus manda para o mundo é como se estivesse caindo para Jerusalém, e de Jerusalém se espalha para o resto do mundo. Ou seja, Jerusalém é como se fosse igual uma torneira, né? Ela recebe do cano principal toda a água e vai espalhar para todo mundo. Então, exatamente talvez por isso que todos os impérios queriam fincar suas bandeiras em Jerusalém. Todo mundo queria ter o patrimônio dessa fonte de energia, né? Esse é talvez uma resposta. Agora, quando eu falo do antissemitismo, antes do mundo do Oriente ser invadido pelos gregos e pelos romanos, eles chegavam e os primeiros que tinham eram os judeus, era o reino da Judéia. Então, depois que bateram nos judeus, aí foram bater também nos árabes, nos beduínos, porque foi a expansão que tinha entre os gregos e depois os romanos, da mesma maneira como a expansão, ação e reação, né? Quando Maomé vem, ele vai até a Espanha e invade a Europa,
E hoje invade também a Europa, mas não E o com termo espadas, né? Eles sionismo vão com petrodólares. aparece quando? Você pode definir o sionismo como um sionismo moderno, do ponto de vista nacionalista, século XIX, como parte de um movimento que na Europa vem existindo e depois se expande no século XX na África e na Ásia de autoemancipações, grupos étnicos querendo uma autoemancipação, uma denominação própria. Podemos dizer que, do ponto de vista político, esse é o sionismo que se dá no século XIX, mas não é muito verdadeiro, porque o termo sionismo é uma tradução do hebraico da palavra Sion. Sion, sionismo, do hebraico Sion. Na Bíblia, fala que de Sion sai a palavra de Deus. E de Sion sai a palavra de Deus, né? Dvar Hashem Yerushalayim, a palavra, e de Jerusalém sai a palavra, né? Ou seja, Sion, na tradição judaica, na explicação do hebraico, a palavra Sion especificamente significa Sim. marco. Sabe quando você tem latitude e longitude, você tem um marco no mapa? Isso significa Sion. Ou seja, é o marco, é o lugar onde lá teve a revelação de Deus para Abrão, ou quando foi a criação do mundo com a pedra fundamental, vai ter várias explicações, mas esse é o ponto. E os judeus que foram expulsos ou buscaram alternativas de sobrevivência fora daqui pela intolerância religiosa, sempre tiveram o sonho de retornar a Sion. Então o retorno a Sion não é uma coisa do século XIX. A gente tem na Idade Média poetas que viviam na Espanha, o famoso poeta Yehuda Levi, que ele falava: Libi bemizrach v'ani besof marav. Meu coração está lá no Oriente e eu estou aqui no Ocidente. Né? Ou seja, O salmista já dele, falava o pensamento isso no dele, o cativeiro sonho na dele está Babilônia, lá, né? está lá em Jerusalém. Ou seja, exatamente. Tem do rei Davi. E você tem toda essa visão de Sion significa chegar de volta a Sion, ao marco, a Jerusalém. Então, podemos, no mundo moderno, falar de um movimento político, mas ele é um movimento religioso. Ao longo da história, ele é um movimento religioso de os judeus voltarem a ter a sua terra prometida, né, que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, e voltar a ter aqui um reino, né, um reino onde a palavra de Deus seria propagada. Uma casa do templo, como diz o profeta Isaías, não para nós, para todos, para todas as pessoas da humanidade. É uma casa aberta para todas as pessoas da humanidade. Independente do que se acredita ou não acredita, é uma casa aberta para todos. Ou seja, uma consciência que o mundo tem de uma energia única da criação do mundo, de um Deus único para todos. Já que a gente entrou Essa é a visão em religião, mística do profeta Isaías. Eu tenho uma pergunta aqui que é da semana passada, que pergunta assim: o quanto Moisés é importante ou continua ainda sendo importante na cultura judaica? Moisés acaba fazendo o papel, a gente pode chamar assim, como protagonista da história, daquele que revelou, outorgou, trouxe para o mundo a Bíblia, os valores bíblicos, as leis da Bíblia. A gente chama a lei de Moisés, né, o Pentateuco, ou como muitos vão chamar no Velho Testamento, a primeira parte. Quando a gente fala Velho Testamento, Novo Testamento, ou Bíblia, os nomes que cada um quiser usar, né, eu costumo, em hebraico, usar o nome Tanar, né, traduzem como Bíblia. Na verdade, é uma composição de 3 conjuntos de literatura. A primeira parte é o Pentateuco, a segunda parte é os profetas e a terceira parte são as escrituras. Esses primeiros 5 livros, Pentateuco, Penta, 5, o Brasil sabe o que é Penta, né? Ainda está esperando o Hexa, mas sabemos o que é o Penta. Agora, Teuco vem da palavra teu, lei. Né? Teu é de Deus, é a lei divina. Os 5 livros da lei divina. E Moisés é quem traz isso para revelar para o povo. Não é que Moisés escreve, produz, cria. Não, isso é uma interpretação nossa humana moderna. Moisés ele é só um porta-voz, ele é um profeta. É alguém que transmite. Profeta nos dias, vamos dizer assim, de hoje, para muitos que gostam de estudar a questão espiritual,
podemos entender como um intermediário Tá. vamos dizer assim, de mensagens do além, ok? Se a gente for simplificar, né? A palavra profeta em si do hebraico significa alguém que empresta o lábio, ou seja, é uma voz do além que usa meus lábios para transmitir para o povo. Os profetas, na grande parte, 99% dos profetas, estavam em transe quando falavam. Moisés, diferente de todos os profetas, ele estava consciente. Ele chegou no mais alto nível de profecia, a ponto de estar consciente de receber de Deus. Todos os outros profetas se fala de estar numa transe, ou seja, se usam seu corpo para uma mensagem divina. Isso é do ponto de vista teológico. Por isso Moisés tem uma importância muito grande. Podemos dizer assim como o grande personagem que trouxe o que hoje a sociedade, podemos dizer, da grande maioria da população do mundo segue. Judeus, cristãos e muçulmanos seguem, no mínimo, como início das suas fontes teológicas, o Pentateuco. O cristão vai ter o Novo Testamento, que é além do Velho, além da Bíblia hebraica, vai ter o seu Novo Testamento, o Novo Pacto, e os muçulmanos vão ter uma extensão do Corão, onde no próprio Corão fala para se basear nos ensinamentos do povo do livro, do Velho Testamento, né, do Velho e do Novo. Eles enxergam o Velho e o Novo como no qual eles inspiram para a literatura do Corão. Tá. Eles encontram isso como se fosse na literatura, vamos dizer, na linguagem popular, um upgrade, né? Uma evolução espiritual, assim eles enxergam. Do tipo, tinham os judeus com a sua escolha divina, tem uma evolução com os cristãos e nós, muçulmanos, somos a evolução da evolução, né? Ou seja, essa é a visão que teológica vão encontrar. Então Moisés é o precursor, Moisés é o grande profeta que alcançou o nível mais elevado de conseguir fazer a conexão O termo do espiritual face para a o material, face de com trazer Deus, como se dos pronuncia? céus Paninha, a palavra de Deus. Não sei. Panim el panim. Em hebraico, Sim. panim el panim. Panim se escreve com 4 letras, né? Pei, nun, yud, mem. Engraçado que o hebraico para quem gosta de mística, panim, que é face, você pode também ler pnim. Pnim significa interior. Olha que interessante. Panim e pnim. Tá. Panim, el panim pode ser face a face, ou face e interior, ou interior para interior, como a gente costuma dizer num ditado judaico muito, muito bonito, que quando as pessoas falam do coração, entra no coração, né? Quando as pessoas falam de dentro, entra no interior do próximo, né? Não é da boca para fora, não é fachada, é do interior para o interior. Então são coisas interessantes que tem na linguagem hebraica, que além de ser um idioma Marcelo, sagrado, né, tem seus segredos místicos. Das muitas sobre perguntas Jesus, que você mandou. Marcel, eu não quero ser indelicado com você nessa pergunta. Pode perguntar, porque eu estou acostumado com essas perguntas com todos os meus clientes que vêm de todas as religiões. Já levei clientes judeus, cristãos e muçulmanos também. Então, eu já conheço essas perguntas. Não sei se todos gostam ou não de ouvir respostas, mas eu costumo, assim, antes da tua pergunta, eu costumo explicar. Eu sou judeu, você é cristão, e tem ouvintes que podem ser de qualquer religião. Nós temos uma fé, cada um a sua fé, e a gente respeita cada um com a sua fé. Mas além da questão de fé, nós somos historiadores e a gente estuda a história também. Então a gente responde normalmente com 2 vertentes. Os homens de fé acreditam nisso. Os homens da academia, da ciência, da pesquisa histórica acreditam nisso. E vivemos numa liberdade de culto, onde as pessoas podem viver sua fé, e existem conflitos entre administrar minha fé com o meu estudo assim, acadêmico, científico, que cada um tem que enfrentar seus dilemas, né? Então eu costumo falar para todo mundo, quando você pergunta, seja de Moisés, de Jesus ou de Maomé, você vai ter respostas do homem de fé e você vai ter respostas do homem científico,
você não é obrigado a aceitar nem a fé, nem a ciência. Cada um aceita aquilo que interessa a ele. Então, normalmente, eu sempre falo assim, esse é um tema que a gente gosta de estudar muito, né? A teologia é algo Judeus muito estudado. acreditam em Jesus? Então, manda a pergunta que eu já tô acostumado. A pergunta, acreditam em quê em Jesus? Em Jesus como, primeiro, como pessoa, como não, Deus, eu imagino, como profeta? não, eu Qual é imagino que seja qual é na a pergunta? Tem que divindade ser mais dele, específico. como Você filho de acredita Deus. que existe Jesus? Na divindade, eu vou dar uma resposta mais interessante. Acredita na divindade de Jesus, assim como acredita na minha e na tua divindade. Acredita no Filho de Deus, assim como eu e você somos filhos de Deus. Essa é a filosofia judaica. Todos nós temos uma fagulha divina. Todos nós. Esse é o pensamento judaico. Todos nós somos filhos de Deus. Na literatura bíblica, cita isso. Ou seja, na visão judaica, todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos fagulhas divinas. Essa é a visão judaica. Não só com Jesus, mas com todos. Com Moisés e com Maomé por igual. Sobre como judeus, Sim. ou como o judaísmo, né? Porque também tem que entender que o judaísmo tem muitas vertentes e muitas opiniões. Isso é uma das belezas que tem no judaísmo. Não existe preto e branco. Existe um arco-íris e uma liberdade de expressão e pensamento. Como que parte do judaísmo vem o personagem Jesus? Então enxergam nele como, primeiro de tudo, que ele não se chamava Jesus, né? As pessoas acho que não conhecem história muitas vezes e acham que Jesus se chamava Jesus. Quando ele nasceu, Yeshua. O pai e a mãe não adotaram o nome dele de Jesus. Você sabe qual é o nome de Jesus? Não. Yeshua Isso é Salvador. uma expressão do português Não sei. do hebraico chamado Salvador. Não é o nome dele. Então, existem opiniões. Historiadores e teólogos, existem opiniões de qual seria o nome da Você criança fala que um nasce. nome de Todo mundo tem um nome batismo, quando nasce, vamos dizer. né? Sim. Então, alguns acham que o nome dele... Nome. Você tem um nome, eu tenho um nome, me chamo Marcelo. Cada um tem um nome. Alguns acham que o nome dele era Emanuel. Ok? E não é à toa que você vai encontrar igrejas, especialmente igrejas, acho que evangélicas, com o nome de Templo Emanuel. Né? Por quê? Porque alguns vão dizer que é o nome de Jesus. Ok? Não sabemos. É uma grande incógnita. Ele passa a ser chamado de Jesus em algum momento da história. Ok? Então, a visão que os judeus têm para esse personagem é um homem, um judeu, que estava envolvido em estudos, provavelmente também de mística, de Cabalá, e que se envolve com a política romana, ou com a política judaica, de combater as injustiças, a corrupção que existia na época do Segundo Templo, os sacerdotes envolvidos com o Império Romano, com corrupção. E ele vem fazer a justiça, e utiliza dos milagres que interage pela Cabalá para fazer a justiça do mundo. E com isso ele é rechaçado tanto pelo governo dos sacerdotes que estava coligado com os romanos, que não aceitam uma rebelião social, religiosa, para mudar o sistema. E acaba sendo assassinado. Historicamente, não é Jesus que promove os ensinamentos cristãos. Paulo. O principal personagem que vai promover os ensinamentos cristãos é Paulo, né, que era Saulo de Tarso, né, que vivia no norte de Israel, quase no Líbano, Saul, em hebraico Shaul, que depois muda o nome para Paulo. Ele é o personagem, teologicamente falando, mais intelectual que promove e propaga os ensinamentos cristãos. Né? Não é Jesus em si. Jesus tem um papel como todos os personagens judeus da época. Estudiosos, portadores da palavra, ensinavam, educavam. E Jesus era um estudante, provavelmente, e em algum momento se envolve com a política. Né? A história de Jesus da juventude pouco é conhecida na literatura, mas alguns acreditam que ele tinha ido para o templo e estudou, ou seja, era uma pessoa que se envolveu com o conhecimento. Essa é uma opinião entre historiadores
e teólogos judeus, do pensamento judaico. Ok? Dificilmente você vai encontrar no pensamento judaico que vão tratar Jesus como uma divindade, como um ser divino, diferente daquilo que eu falei, ou seja, todos nós somos divinos. Né? No caso, por exemplo, do Islã, vão tratar Jesus como um profeta. Né? Já é um estágio até mais elevado. Não é somente como no sentido de um ser humano, um sábio, ou uma pessoa envolvida com o poder místico da Kabbalah. Entenda que na época, quem tinha acesso ao poder místico da Kabbalah executava milagres. Na história da Bíblia temos alguns casos. O profeta Elisha, o profeta Elias, ou seja, temos alguns casos de executar milagres, o que não é uma coisa nova para pessoas de fé. Né? Executar milagres é algo que pessoas de fé acreditam, e quem tem a espiritualidade e acesso a essas energias pode executar milagres. Né? Então, essa é uma visão que se tem do ponto de vista judaico com relação ao personagem Jesus. Da mesma maneira que também tem opiniões judaicas sobre o personagem Maomé, né? Como ele era do ponto de vista como um profeta, do ponto de vista espiritual, de ter talvez insights também divinos para poder produzir uma literatura como o Corão, ou seja, tem um pouco de espiritualidade, um pouco de política, né? O que todos acabam se envolvendo. A gente na literatura judaica também tem os nossos personagens bíblicos que também se envolveram com a política, além da questão teológica, espiritual. Mas Maomé tem algum crédito dentro da cultura judaica, não? Não especificamente, né? Não especificamente, porque, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico, Maomé não vem de origem judaica, Jesus sim, né? Mas a relação de Maomé com os judeus é uma relação muito próxima. O início do personagem Maomé como propagador de uma mensagem da palavra de Deus, primeiramente ele foi falar com os judeus. Ele se apresenta aos judeus na cidade de Medina como o último dos profetas. Sabe o que é curioso? Que o Islã, quando chega em Israel, em todo quanto é tumba de personagens bíblicos, eles fazem monumentos. Abraão, Isaac, Jacó, rei Davi, e muitos personagens bíblicos são obras feitas pelos muçulmanos, no século 7, 8, 10, por onde eles passavam, eles enalteciam os profetas bíblicos. Por quê? Porque eles, para justificarem que Maomé é o último dos profetas, tem que existir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ou seja, essa é a visão que Maomé tinha como um profeta. Ele se via como um profeta. E ele veio, vamos dizer assim, na linguagem popular, vender seu peixe para os judeus. Os judeus não reconheceram ele como um profeta. E ele tentou por 10 anos. Depois de 10 anos, ele, que era muito amigo dos judeus comercialmente, que Maomé, historicamente, ele trabalhava com comércio, com o tio dele na infância, ele fica órfão e ele trabalha com o tio dele, que era um viajante. Sabe que Maomé tem acesso a estudos teológicos primeiros com um padre ortodoxo da igreja síria. Como viajante, ele viajava pelos países e foi chegar na Síria e ele tem estudos teológicos, estuda a Bíblia. Ou seja, era uma pessoa que estava envolvida também com estudos religiosos. Uma viúva. E depois ele se torna milionário. Ele casa com uma viúva muito rica, né? Que esse é o melhor segredo de ficar rico, né? É você casar com uma viúva rica. Aí você fica rico rápido. Então ele fica milionário e é um viajante comerciante que faz comércios. E em Medina ele tem grandes comércios com os judeus que moravam em Medina. Os judeus moravam no Oriente desde a época babilônica. Babilônica, persa, os judeus tinham sido exilados de Jerusalém e foram morar no Oriente. E os judeus trabalhavam com comércio, porque não podiam ter terras. Desde que os judeus foram exilados de Israel, em todos os lugares, seja no Ocidente ou no Oriente, os judeus eram proibidos de ter terra. Então só sobrava alguns tipos de atividades comerciais, que era normalmente comércio, né? Ou na área intelectual. Eles eram, entre aspas, cientistas, estudavam astrologia,
coisas do tipo. Não tinham como trabalhar com produção da terra, eles não tinham terra. O máximo que na Europa podiam fazer era ser capatazes da terra dos donos da terra, né, dos feudais, senhores feudais. No máximo. Não eram donos da terra, eram capatazes. Esse era o papel dos judeus na Europa, por exemplo. Então, Maomé, nesse ponto, não tem uma relação específica como Jesus de ter saído de dentro do povo. Né? Ele absorve o estudo bíblico, judaico e cristão, cita eles no início do Corão, e no final do Corão ele já tem uma outra versão. Alguns falam que já é um momento diferente da vida dele, onde no início ele está ele se revela como o último dos profetas e procura os judeus, e no final do Corão ele já se rebelou contra os judeus que não queriam seguir ele e manda matar todos eles. Ou seja, parece, quem lê o livro do Corão, parece uma bipolaridade. No início fala uma coisa, no final fala outra. Né? Ou seja, é que são momentos diferentes que ele se encontrava. Marcelo, nós falamos na semana passada então, sobre a ONU e a criação do Estado de Israel, e aí a gente tem uma pergunta aqui sobre se os judeus reconhecem o voto de Oswaldo Aranha como decisivo para eles na criação do Estado. A gente até acho que comentou isso na nossa primeira live. Isso é um crédito que os brasileiros querem receber. Aquela votação, os brasileiros querem receber esse crédito e com todo o direito, porque tínhamos um presidente das Nações Unidas, brasileiro. Hoje em dia, ser presidente das Nações Unidas, não sei quanto crédito né? Cair em descrédito. Né? Na época, tinha uma expectativa de ser, eu mesmo, vou te falar sinceramente, costumava muito citar a evolução da humanidade através das Nações Unidas. Porque o mundo, até o século XX, era tudo na base da pancadaria, guerras e guerras e guerras e guerras. E de repente a gente vê que o mundo se une em prol de uma paz, em prol de... Eu via nas Nações Unidas, na minha ingenuidade talvez de jovem, como uma parte da visão messiânica de Isaías, e o mundo vai viver em paz. Né? E todo mundo vai sentar em volta de uma mesa e vamos viver em paz. Quanto ingênuo era, né? Ou seja, talvez nesse momento do início da ONU, o Oswaldo Aranha faz um papel importante. Agora, politicamente falando, se alguém conhece o histórico da votação, ela foi adiada por 2, 3 vezes. Por quê? Porque não tinha maioria pró-Israel. Se fosse votado na primeira vez, Israel não sei se teria nascido. Né? Ou seja, os judeus não teriam direito a um Estado. Nem se chamava Israel. Né? Nem se chamava Israel, nem se chamava nada. Se chamava a Palestina britânica para ser partilhada entre judeus e muçulmanos. Então, nos primeiros momentos, a gente tem que entender que a partilha de 47 ela já é estudada desde os anos 30. Comitês de observação de líderes internacionais já vem nos anos 30, em 37, Comitê Peel, tem várias comissões que vêm verificar como está a terra, quem mora onde, quem planta onde vivem, onde produzem, ou seja, fazem um estudo prévio, não chegam lá na hora e fazem vamos jogar os dados e dividir aqui o mapa. Não é assim. Foi um estudo de um ano, de 10 anos ali, de preparatório até chegar nessa resolução, ou nessa sugestão. Então, viu-se que não tinha maioria. Então, criou-se um tipo de vamos empurrar com a barriga mais 1, mais 2 dias, mais uma semana, mais 2 semanas, para se fazer lobby. Se fazer puramente lobby. Vamos lá falar com o representante de cada país. Olha, você entende a história? Você conhece a história? Você sabe quem são os judeus? Sabe que já tem essa partilha? Sabe que tem um povo bíblico? Começaram a fazer, porque, lamentavelmente, os representantes dos países, hoje e precisou no passado, trazer a lembrança. Nem sempre são representantes que têm conhecimentos acadêmicos. Né? Os caras estão nos os caras estão num papel político. Normalmente ele é primo de alguém, tio de alguém, ou ele tem dinheiro, ou ele traz eleitorado. Esse é o papel histórico-político de longa data, não é de hoje. Então, os representantes que estão de cada país na ONU precisava sentar ombro a ombro
e fazer, olha, em quem você vai votar? Você sabe o que representa isso? Você sabe o que é isso? Sabe? Ou seja, trazer o histórico para cada um. Então, precisava que o Oswaldo Aranha adiasse. Olha, adia mais um dia. Ele é o presidente, né? Ele Ele podia teve falar, não, vamos fazer astúcia. agora, vai ou racha. Não, mas ele teve a capacidade, a capacidade de entender. Alguns vão ter, olha, não vou falar afirmações, mas existem lendas e boatos que, como todo modelo político, chegaram para ele e falaram assim, olha, segura a onda aí que depois a gente te dá uns benefícios também. A gente vai te dar uns créditos também, né? Ou seja, se é verdade ou não, não sei, não sabemos isso, né? Mas foi um crédito muito grande que ele conseguiu adiar por 2, 3 vezes, a ponto de todos os países receberem uma pressão de um lobby histórico para saber do que vocês estão votando, vai votar a cargo de quem. Hoje não tem isso. Hoje a pressão é dinheiro. Hoje o voto da ONU é um voto na base de, olha, você quer apoio do Catar? Você quer apoio do petrodólar? Então vota contra Israel. Imagina, hoje em dia você tem 200 votações por ano, sei lá, vou citar um número, não sei, 200 votações por ano, 199 é contra Israel. Israel faz apartheid, Israel maltrata as mulheres, Israel maltrata as crianças, Israel faz o tempo todo, né? Mas alguém foi investigar, alguém foi avaliar, alguém fez matemática? Não. Então, no ano de 47 foi feito lobby. Sentaram com representantes de vários países. Tem alguns países que não estavam interessados, alguns países que até tinham alinhados com pensamentos nazistas da época, ou seja, estamos falando que o nazismo acabou de ser destruído, mas tinha países que receberam os seus nazistas como fugitivos, o dinheiro nazista, ou seja, alguns países com bandeira nacionalista islâmica não aceitando Israel. Então tinha uma necessidade de fazer um lobby. Então o Oswaldo Aranha tem esse crédito de ter essa sensibilidade ou não de enrolar até as eleições, até a votação ser feita. Então, para o Brasil, é um grande mérito, né, do ponto de vista da relação Israel-Brasil, de ter sido o presidente que assim, sugeriu, né, presidiu a reunião que sugeriu a criação de um Estado moderno que vai se chamar Israel. Então, isso para o Brasil é um grande mérito, né? Logicamente que a gente tem que entender que a política Marcel, não é diferente dos dias de nós hoje. já falamos mais de 1h30. Modelos diferentes. Nossa, meu. Dá para falar a noite inteira aqui. É muito bom. Que beleza. É muito Nem bom, parece. é muito... Não, mas é informação. Você fala de uma Muita maneira informação, que né? é muito fácil de absorver. Isso é o legal. Sabe assim? Fica na gente. É muito bom. Que bom. Marcel, eu que agradeço a oportunidade de poder passar para as pessoas um pouco que a gente conhece, do que acontece, da história e da realidade de Israel. E fica o convite, né? Vocês quando quiserem, seja em live ou em live de verdade aqui, né? Seja em live assim Marcel, ou ao qual vivo que é, aqui, agora, assim, para a gente terminar, uma presença, um prazer tremendo. a expectativa aí para os próximos dias? Já é poxa, acabou, foi cessar-fogo mesmo, agora vamos voltar à vida normal, ou ainda estamos naquela tensão? Olha, existe uma guerra de narrativas. Israel vem nessa semana atuando naquilo que está com um atraso tremendo, que é ir atrás das armas ilegais, ir atrás dos incitadores, das pessoas que fazem a baderna, ou seja, porque além da questão nacionalista, teológica, também tem as máfias, os traficantes. Hoje mesmo, hoje não, né? Semana passada mostrou na mídia, Túnez, na região próxima de Beersheba, no sul de Israel, que é uma região que o que circunda muito são os beduínos. Túneis, mas não de tráfico de armas, não para sequestrar soldados, para produção de maconha, para produção de drogas, mas túneis com
toneladas sendo produzido e, logicamente, comercializado ilegalmente, né? Não é para o plano de saúde para as pessoas que precisam tomar remédio de maconha, não é, e nem é de cannabis, né? Não é os cafés públicos de Amsterdã para tomar um chazinho de cannabis, não. É produção de droga pesada, né? E é uma máfia. Ou seja, para isso envolve pessoas que têm armas, que traficam. Esse tipo de criminalidade, Israel está pressionando, não é fácil. A briga das drogas não é só Israel, Estados Unidos, Brasil, a gente conhece essa realidade triste. A droga não tem bandeira, a droga não tem religião, a droga não tem idioma, a droga está no mundo inteiro. E ela por isso que alguns falam que tem que legalizar ela. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque tem gente que é da máfia das farmácias, da máfia dos laboratórios. Então, aquilo que dá dinheiro vai ter mafiosos por trás. Então, é um crime. Então, os beduínos estão envolvidos com isso. E Israel está procurando agora, depois desse despertar, de botar a força às ruas, a força policial que eu falo, de sair caça aos ilegais, né? Caça dos criminosos, dos marginais. Não é fácil, até porque também tem limite, né, de recursos humanos, de quantos policiais tem para ficar de norte a sul do país, correndo atrás de tudo quanto é traficante. É um problema, né? Hoje mostrou, em Tel Aviv prenderam 185 quilos de cocaína também na casa, ou seja, é um crime que existe no mundo inteiro. Então, a polícia está atrás disso, porque essas pessoas que estão com armas e que estão no mundo da marginalidade, para eles é fácil entrar na carona do nacionalismo, é fácil entrar na carona da baderna, de tacar fogo nos carros, de incendiar uma sinagoga. É fácil fazer baderna, porque você desvia a atenção, você põe a culpa no mundo inteiro, Israel acaba sendo culpado de tudo, e o cara continua no seu tráfico, o cara continua na sua marginalidade. Então, Israel está tentando. Não é uma luta fácil, mas essa semana mostrou um início de trabalho. Ainda tem muito para ser feito. Junto com isso, tem a briga da narrativa de que, como eu falei, o líder da Hamas sai às ruas e fala que, olha, a qualquer hora eu posso mandar 300 foguetes em Tel Aviv, de 200 quilômetros de distância. Ou seja, o cara, se é verdade, ninguém sabe. Né? Se ele realmente tem 500 quilômetros de túnel, e se ele tem milhares de foguetes, e se ele tem realmente 10 mil suicidas dispostos a sair às ruas de Jerusalém, Tel Aviv e esfaquear pessoas, será que tem isso de verdade? Ou é o que a gente costuma dizer, briga de narrativas, né? É para mostrar para o mundo fora, olha como que eu sou um grande líder. Mas igual a gente tem na história do Saddam Hussein, tem o bomba química, né? Falava de bomba química e não veio nada, né? Ou seja, às vezes aquela história, cão que late não morde, né? O cara é um criminoso, tudo isso, mas será que tem toda essa bola? Ou ele está falando isso para poder pressionar o líder da autoridade palestina, para dar espaço para ele ganhar nas eleições, ou ter umas eleições? Ou seja, o que está por trás desse, vamos dizer assim, chamadas de mídia, ninguém sabe, né? Serviço secreto tem uma atuação muito forte, sabe exatamente o que acontece. Como eu falei para algumas pessoas numa das lives, Israel teve nesse período assim, uma derrota midiática de Twitter, Facebook, etc., que todo mundo condena Israel, mas uma vitória digital tremenda, porque centenas de tentativas, ou mais de centenas, de tentativas de hackers para entrar e causar estragos. Hoje, qualquer um que entende um pouco de como funciona o mundo das grandes redes network, você com um clique, você pode fazer um porto parar de funcionar, um aeroporto parar de funcionar, uma usina hidrelétrica parar de funcionar e gera um caos o Iron na Dome, sociedade. Né? Pode fazer parar pode fazer um pequeno estrago que para o país. Tudo. Sabe que a gente escuta da tecnologia, etc. Então falam, por exemplo, o carro autônomo, né? Google e todo mundo brigando para ter o carro autônomo. Uma das grandes críticas, depois que teve alguns acidentes, é que imagina um hacker
que ele tem acesso ao programa do satélite. Ele simplesmente, no teu carro autônomo, ele resolve brincar de acelerar 200 por hora. Quem vai controlar isso? Ele desliga o sensor. Desliga o sensor. Entrou um hacker e desligou o sensor. Você está andando e o sensor não identifica que tem um carro na frente. Você choca de frente. Basta um hacker. Não, é real. Ou seja, a gente... plausível, né? É plausível. Pode acontecer. Fantasiando? Não, é real. O mundo hoje... O mundo hoje depende muito... Imagina, você vai fazer um pagamento da tua conta bancária. Tem que pagar tua conta de celular. Você vai no Bankline. Né? Você vai lá no banco online e paga. Mas não consegue acessar. Porque aí você liga para o... caiu o sistema. Caiu o sistema. Se caiu o sistema por 1 hora, você já está desesperado. Imagina 1 semana. Imagina cair o sistema da energia elétrica ou o sistema da aviação. Cara, o país para. Imagina quando teve nevasca agora nos Estados Unidos, a última, que uma cidade inteira, lá, sei lá, no Texas, ficou sem energia elétrica. Os caras estavam morrendo de frio. Ou seja, o mundo vive hoje uma evolução tecnológica fantástica. Mas basta um hacker para fazer um estrago tremendo. Então Israel conseguiu, nessa guerra, segurar invasões de hackers de centenas. Uma guerra tecnológica. Ninguém fala disso, entendeu? As pessoas falam assim, Israel bombardeou, mas Israel conseguiu impedir um bombardeio tecnológico tremendo. Que não é novidade. A guerra com o Irã também tem guerra tecnológica. Entendeu? Não é uma coisa nova. Contra os Estados Unidos, contra a Rússia, o tempo todo. Podem derrubar aviões com isso. Então, a gente vive hoje um conflito que, de novo, somos homens de fé, pessoas de fé. A gente Deus vai proteger. No fim, o bem vai superar, né? Então, aqueles que fazem o bem, aqueles que fazem o bem estão sempre protegidos. Marcel, obrigado. E essa terra, como diz a Bíblia, tem os olhos de Deus. Por essa 1 hora e pouco que você dispensou para trazer mais informações para a gente, para tirar nossas dúvidas, para alertar a gente, para falar a verdade. Porque hoje algumas pessoas, eu ainda tenho algumas fontes, né? Eu tenho você, consulto você e tal, mas muita gente ainda vive na desinformação. Então, os doutores de YouTube, Google, sem é muito importante, é um momento realmente muito importante, muito rico e historicamente para a gente também faz muito bem. Então, muito obrigado. Que bom. Obrigado. E aí, uma boa noite, uma boa semana para vocês aí. E a gente está em contato. Se precisar de alguma coisa, quem quiser... Pode mandar mensagem. Eu queria agradecer também as pessoas que ficaram até agora com a gente. A gente teve um pico bom, foi lá em cima, mas agora tá certo, todo mundo precisa viver. Então, muito obrigado para todo mundo. Normal. Normal. E o pessoal vai ver a novela vamos já conversar aí para a próxima semana, porque realmente é muito esclarecedor. Obrigado. Cuidem. Até logo. Tá bom. Obrigado você também. Um abraço. Tudo de bom.